Salut a tous! Vamos ver as 18 frases úteis em francês para a viagem que você precisa conhecer. Bum! Viajar na França é uma experiência maravilhosa, mas muitos franceses só falam francês. E para essa viagem, você vai precisar de conhecer as frases para viajar em francês, pelo menos as principais. Eu vou te dar todas essas frases para viajar em francês e vou te explicar o sentido para cada uma. Todas essas frases para a viagem em francês vêm de uma lição mais completa que eu fiz na minha plataforma privada Falar Igual a um Francês, para falar como um francês em 5 minutos por dia. Je ne parle pas français. Essa frase é a mais básica para quem não fala nada de francês ou fala muito pouco. Essa frase significa eu não falo francês. Je ne comprends pas. Essa frase é parecida com a primeira. Ela significa eu não entendo, mas essa frase pode ser usada por todo mundo. Até se você fala francês super bem, mas você não entendeu uma coisa específica, você pode dizer je ne comprends pas. E nesse momento, o francês com o qual você está falando vai repetir a frase. E se ele for gente boa, ele vai reformular a frase inteira para você entender melhor e de forma mais fácil. Outra frase que você vai ter que usar se você não entendeu alguma coisa. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Que significa? Você pode repetir, por favor? Isso é o jeito formal e bem educado para fazer essa pergunta. Se você estiver com um amigo, você pode dizer Tu peux répéter, s'il te plaît? Mas quem já viu muitos vídeos do meu canal sabe que a cortesia na França é super importante. Então, num restaurante, ou por exemplo, se você estiver no metrô, em Paris ou em qualquer transporte público e você tiver uma pergunta, você tem que usar o jeito bem formal. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? A propósito, se quiser mais vídeos sobre as frases mais úteis em francês, pode deixar o seu like no vídeo. Essa frase, com certeza, faz parte das frases para a viagem em francês que você precisa conhecer. Se você pensa que você tem capacidade para entender, mas a pessoa fala muito rápido para você, você pode dizer Pouvez-vous parler plus lentement? Pouvez-vous parler plus lentement? Que significa, você pode falar mais devagar? Você vai ver os franceses, principalmente entre eles, falam muito rápido. Então essa frase é muito importante. Ela faz parte das melhores frases para viajar em francês. Você está num bar ou num restaurante e você precisa fazer xixi? Você vai ter que usar essa expressão. Je cherche les toilettes. Que significa eu estou procurando o banheiro. Cuidado que na França, a maioria dos restaurantes e dos bares não deixam as pessoas que não são clientes ir para o banheiro. Eu não sei como funciona na sua terra. Pode deixar em comentário como que funciona para eu saber. Mas na França, a maioria vão recusar. Ou pelo menos, eles vão te pedir uma moeda ou um tipo de gorjeta para deixar você ir. Mas se você for cliente, é tranquilo. Você pode ir ao banheiro todas as vezes que você vai desejar. Je peux avoir l'addition, s'il vous plaît? Significa, eu posso ter a conta, por favor? Isso é depois de tomar um copo ou depois de comer. Você quer pagar na França, você precisa fazer essa pergunta. Ou se quiser falar de forma mais rápida, para dizer a conta, por favor, você pode dizer l'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Se você estiver na França, uma pergunta clássica que você vai precisar fazer: Combien ça coûte? Combien ça coûte? Que significa simplesmente quanto é ou quanto custa. A propósito, se tiver qualquer dúvida sobre todas essas frases para a viagem em francês, ou você tem em mente uma frase em português e você queria saber a tradução em francês, deixa um comentário abaixo do vídeo para eu te ajudar e te responder. Se você estiver perdido e você precisa saber onde fica o seu hotel, você pode perguntar Où est l'hôtel? Où est l'hôtel? Que significa onde fica o hotel? Agora,
uma expressão super usada e super útil se você precisa falar de direção. À esquerda em francês, à gauche. À gauche. À direita em francês, à droite. À droite. E se quiser dizer sempre em frente, tout droit. Tout droit. Ou também dá para dizer toujours tout droit. Toujours tout droit. Essas três expressões são frases úteis em francês para viagem, que qualquer pessoa que tem vontade de ir para a França tem que conhecer. Eu quero tomar o ônibus. Em francês, je veux prendre le bus. Je veux prendre le bus. Tomar em francês significa prendre. Prendre. E querer em francês, vouloir. Vouloir. E sobre a conjugação da primeira pessoa singular, je veux. Je veux. E do mesmo jeito, para dizer eu quero tomar um táxi, je veux prendre un taxi. Je veux prendre un taxi. Ou se quiser dizer eu quero tomar o metrô, je veux prendre le métro. Je veux prendre le métro. Até se com tudo isso você não consegue se movimentar na França, eu já não posso te ajudar. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin? Significa fica longe. Loin em francês significa longe. Agora, uma observação. Se quiser dizer perto daqui em francês, você tem que dizer près d'ici. Près d'ici. Então, para dizer a frase fica perto daqui, você vai dizer est-ce que c'est près d'ici? Est-ce que c'est près d'ici? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Essa frase significa onde estamos? Se estiver perdido, é uma frase que vai ser muito útil para você. E para completar a frase que a gente acabou de ver juntos, agora, je suis perdu. Je suis perdu. Isso significa eu estou perdido. Mas, se você for uma mulher, você vai dizer a mesma coisa, je suis perdu, mas o jeito de escrever é diferente. Você vai ter que acrescentar um E no fim da palavra. Esses franceses que nunca pronunciam a última letra da palavra, eu vou desistir. Se você quiser tirar uma foto, mas precisa de alguém para parecer mais natural na foto, você pode perguntar pouvez-vous prendre une photo, s'il vous plaît? Pouvez-vous prendre une photo, s'il vous plaît? Isso significa você pode tirar uma foto, por favor? Uma coisa muito ruim que pode acontecer durante uma viagem é perder o passaporte. Eu não desejo isso para ninguém, porque é muito chato. Mas se precisa dizer em francês eu perdi o meu passaporte, j'ai perdu mon passeport. J'ai perdu mon passeport. Tomara que não aconteça com você. Uma frase que você deve conhecer se quiser fazer uma reserva em qualquer área, pode ser uma reserva para um bilhete de avião, para um bilhete de trem, ou uma reserva para um quarto de hotel, você vai ter que dizer je voudrais faire une réservation. Je voudrais faire une réservation. Significa eu queria fazer uma reserva. Uma expressão super útil entre as frases para viajar em francês. Um bilhete ida se fala un billet aller simple. Un billet aller simple. Agora, se quiser pedir um bilhete ida e volta em francês, un billet aller-retour. Un billet aller-retour. Por exemplo, eu queria um bilhete ida. Je voudrais un billet aller simple. Je voudrais un billet aller simple. Se quiser dizer eu queria um bilhete ida e volta, je voudrais un billet aller-retour. Je voudrais un billet aller-retour. Se você precisa de ajuda sobre qualquer assunto, você tem que usar essa frase. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Que significa, você pode me ajudar, por favor? É um jeito bem formal e com cortesia. Então é o jeito mais adequado se você precisa de ajuda na rua ou em qualquer lugar público.
Então, galera, sobre as frases úteis em francês para a viagem, é só isso. Agora, eu quero saber a sua opinião. Entre todas as expressões que eu mencionei nesse vídeo, qual você acha que é a mais importante para viajar na França? Deixa um comentário agora mesmo aqui abaixo do vídeo para eu saber o que você pensa. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like. E você também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para você aprender francês comigo de forma super rápida e sem dificuldade. E para conhecer as minhas melhores dicas para aprender francês, você já pode receber o meu guia 100% gratuito. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E você também pode me seguir no Instagram para conhecer todas as minhas dicas que eu compartilho todos os dias. Eu te agradeço muito pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Voyager est très intéressant, mais il faut connaître les expressions en français pour pouvoir communiquer. À bientôt.